Olá, eu sou Luiz Flávio, médico veterinário, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Hoje vamos falar da importância do médico veterinário frente à pandemia. A população mundial está conhecendo um novo inimigo, o beta-coronavírus, que causa a Covid-19. Inicialmente denominado de 2019 nCoV, é chamado de SARS-CoV-2. Diante deste cenário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins vem destacando a importância do médico veterinário como profissional da saúde para auxiliar na manutenção da saúde pública. Para começar, podemos citar que, como agente da saúde, o médico veterinário presta serviço essencial, diagnosticando e tratando animais de inúmeras doenças, algumas das quais podem ser transmitidas ao homem, as conhecidas zoonoses. Este serviço tem defendido pelo Conselho do Tocantins, junto aos governos e órgãos competentes e às clínicas e hospitais, para continuarem seus atendimentos. Somos amparados pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, que considera os serviços médicos veterinários como serviços essenciais. As autoridades veterinárias podem advogar isso nos planos e operações nacionais de resposta à Covid-19. Para garantir que as atividades relacionadas à saúde animal, bem-estar animal e gerenciamento de riscos à saúde pública veterinária continuem sob os protocolos de higiene adequados, para salvaguardar a produção contínua dos muitos e variados bens derivados de animais, produtos e subprodutos animais, dos quais nossa sociedade depende. Também é papel do médico veterinário combater as falsas notícias, e uma que tem tirado o sono de muitos profissionais é sobre a contaminação e transmissão do novo coronavírus por animais. Vale destacar que gatos, cães e demais animais de produção não infectam os humanos. São coronavírus de espécies diferentes. O vírus que acomete o ser humano, ele acomete apenas o ser humano. O vírus que acometem os animais, eles acometem os animais. Podemos ter a classificação, a divisão do vírus para os animais de companhia e animais de produção em características e situações diferentes, porém são vírus espécie específicos. Atualmente, todos os estudos da Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional de Saúde Animal indicam que a propagação atual do Covid-19 é de humano para humano, sem relação de transmissão com animais domésticos, como cães e gatos, nem com animais de produção, como, por exemplo, bovinos, equinos, aves e suínos. O coronavírus animal pode acometer os diversos sistemas, como sistema digestivo, respiratório, reprodutivo, nervoso, linfático e urinário. Tanto aves, peixes, como mamíferos domésticos e selvagens podem ser acometidos por duas classificações distintas, das classes para mamíferos e classes para aves e peixes, sendo que o alfa e beta coronavírus acometem os mamíferos, enquanto os gama e delta coronavírus poderão acometer as aves e peixes. O coronavírus é um vírus sensível a raios ultravioleta, desinfetantes gerais como formol, iodo, cloro, amônia quaternária, e são também vírus termossensíveis. Outra característica que a gente traz são as formas para infecção. Nós temos a via de eliminação através das fezes, secreções respiratórias e secreções geniturinárias, principalmente das aves. E aí a fonte de infecção seriam quem? Aqueles animais infectados, principalmente assintomáticos. E repito,
O vírus é espécie específico. A via de transmissão se dá tanto pelo contato direto, através de aerossóis, quanto contato indireto, através de fômites, água contaminada, ambiente contaminado. A porta de entrada para a infecção se dá tanto pelo trato respiratório quanto pelo trato digestivo. Para todas as espécies, temos principalmente os neonatos e jovens como animais suscetíveis, mesmo em algumas das espécies podendo ter adultos infectados pelo coronavírus. Quais são os indivíduos ou animais que podem ser acometidos pelo coronavírus? Os bovinos. No caso dos bovinos, serão acometidos principalmente os bezerros entre 3 e 4 semanas de idade, acometendo uma diarreia neonatal, principalmente associada a outros agentes de diarreia. Também, como porta de entrada, temos a mucosa oral e o período de incubação, que consiste desde o início da infecção, o contato com o agente patológico, o agente etiológico, até o desenvolvimento dos primeiros sinais clínicos, acontece em aproximadamente 24 horas, relativamente curto, né? Os bezerros um pouco mais velhos, após 3 meses de idade, se acometidos pelo sistema respiratório superior, serão acometidos por uma broncopneumonia. E as vacas de produção podem ser acometidas? Podem. No caso desses animais mais velhos, a doença ocasionará uma alteração entérica, ocasionando a diarreia de inverno. Suínos também podem ser acometidos. Nos suínos poderão ser apresentados 3 enfermidades diferentes: gastroenterite transmissível dos suínos, coronavírus respiratório dos suínos ou o vírus da diarreia epidêmica e vírus hemaglutinante da encefalomielite. Em qualquer das contaminações em relação aos suínos, existe a seguinte preocupação, que é a principal que acomete os indivíduos no Brasil: vírus hemaglutinante da encefalomielite. Qual o curso dessa doença? O coronavírus interferirá ocasionando uma encefalomielite pela inflamação dos nervos periféricos até o sistema nervoso central, desencadeando a doença do vômito e do desgaste. Esse nome se dá pelo acometimento no centro do vômito no sistema nervoso, não tendo envolvimento digestivo. No caso dos cães, o coronavírus desenvolverá a enterite e diarreia moderada também em animais jovens e neonatos. A replicação acontecerá através da ingestão de algo contaminado com o coronavírus canino. Esse vírus atingirá as células funcionais dos intestinos e nessas células haverá infecção e a replicação dentro dessas células funcionais, que são os enterócitos. Uma vez em replicação, os enterócitos sofrerão destruição. Uma vez destruídos, as vilosidades do intestino, que são as estruturas responsáveis principalmente pela absorção dos nutrientes e dos alimentos, sofrerão danos e diminuirão no seu tamanho e na capacidade de retenção de alimento e, consequentemente, na absorção desses alimentos e nutrientes, ocasionando, então, quadros de enterite e diarreias. Para os cães, existe vacina eficiente, vacinado, então, juntamente com as vacinas de prevenções contra outros vírus, que é a vacina polivalente. Para os bovinos e suínos, ainda não existem vacinas eficientes no mercado. E os felinos podem ser acometidos pelo coronavírus? Sim,
O coronavírus nos felinos são os vírus da peritonite infecciosa felina, ou conhecido popularmente como PIF. O coronavírus entérico, que é o F-CoV, causando uma diarreia e enterite mais suave. Dessas duas enfermidades dos suínos, a principal é a PIF, tendo estudos que estimam que aproximadamente 70% dos casos de peritonite infecciosa felina acontece em gatos com idade menor que 12 meses. Estima-se ainda que entre 10% e 50% dos felinos domésticos apresentam anticorpos ativos para o coronavírus felino. E por que não tem tanto diagnóstico da peritonite infecciosa felina? Porque os sinais normalmente são inespecíficos, dificultando assim o fechamento do diagnóstico para peritonite infecciosa felina. Para felinos ainda não há vacina eficiente, tá certo? E as aves? As aves também podem ser acometidas pelo coronavírus. Qual o coronavírus das aves? Ele será responsável pela bronquite infecciosa das galinhas, ocasionando lesões no trato respiratório e no trato urogenital, levando assim a alterações no sistema respiratório, bem como diminuição da produção de ovos por lesões no trato reprodutivo. Doenças respiratórias nas aves infectadas, então, é comum de ser perceptível e a queda na produção, principalmente de ovos, nessas aves mais velhas, que são as galinhas poedeiras e matrizes. Para as aves, a bronquite infecciosa é altamente contagiosa, infectando o trato respiratório superior, causando perda no revestimento de células protetoras dos sinos nasais e na traqueia, ocasionando assim uma rápida viremia. Cepas do vírus da bronquite infecciosa das aves, também conhecidas como nefropatogênicas, são as responsáveis pelas lesões renais, principalmente nos frangos de engorda, aumentando assim efetivamente a umidade dentro dos galpões e principalmente na cama dos frangos. Ainda assim, não existem evidências que os animais desempenham um papel epidemiologicamente relevante na disseminação da doença ao humano. Portanto, não existe justificativa nem desculpa alguma para que medidas direcionadas aos animais, principalmente as que possam comprometer o bem-estar destes indivíduos, e assim a gente ressalta o principal combate ao abandono dos animais, que tem aumentado durante este momento de pandemia, onde pessoas desinformadas abandonam os animais nas vias públicas, temendo a transmissão da Covid-19 pelos animais de companhia. E isto, repito, é uma inverdade. Além de estes abandonos poderem causar outros transtornos de saúde pública, principalmente nesse cenário que a gente vive. Uma das doenças de grande preocupação no cenário da saúde pública é a leishmaniose, que podem aumentar os casos nesse momento de aumento de animais errantes, principalmente pelo abandono destes indivíduos. Neste momento, devemos nos unir forças contra a pandemia, que até 21 de maio registrou no país 19.951 óbitos, 291.579 pessoas diagnosticadas com a Covid, segundo dados do Ministério da Saúde. E por causa desses números tão alarmantes e das projeções de contaminados e possíveis mortes, o Ministério da Saúde, mediante levantamento epidemiológico, publicou a Portaria 639 de 2020, solicitando
o cadastramento e treinamento de 14 áreas profissionais da saúde. Entre elas está incluso o médico veterinário, para o enfrentamento junto às ações de prevenção, combate e erradicação à Covid-19 no Brasil. Diante disso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, CFMV, forneceu o cadastro de 140 mil médicos veterinários brasileiros que, em caráter emergencial, poderão ser recrutados para trabalhar no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. É um contingente qualificado de profissionais de saúde única à disposição do Ministério da Saúde para auxiliar no que for necessário com capacitação para cuidar da saúde animal, humana e meio ambiente. E vasto conhecimento sanitário para auxiliar o Brasil a superar essa pandemia. Após a fase de validação do cadastro no programa O Brasil Conta Comigo, os profissionais de saúde terão que passar por uma capacitação obrigatória nos protocolos oficiais de combate ao coronavírus, aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. Os cursos serão realizados de forma online e serão certificados. Assim, os médicos veterinários, após conclusão do curso, receberão certificados e, assim, poderão ser convocados. Ou seja, os médicos veterinários só poderão ser convocados após conclusão satisfatória do treinamento, da capacitação e posterior certificação. Durante o cadastramento, o médico veterinário terá a opção de se colocar à disposição ou não para participação do enfrentamento da Covid-19 junto às ações do Ministério da Saúde. Esta estratégia, o Brasil Conta Comigo, profissionais da saúde, considerando a emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, irá durar por tempo determinado enquanto for necessário e enquanto durar a pandemia. Ou seja, enquanto o estado de emergência sanitária durar, este cadastramento e apoio dos profissionais médicos veterinários ao Sistema Único de Saúde permanecerá. Os médicos veterinários podem atuar, caso convocados, para colaborar junto ao SUS em planejamento, coordenação e execução de diversas áreas, tais como ações de saúde animal, visando a vigilância, prevenção, controle e tratamento de enfermidades animais, incluindo zoonoses de animais de companhia, animais de produção e animais silvestres. Barreiras sanitárias, tanto em saúde animal quanto em saúde pública, inspeção de produtos de origem animal, controle de vetores e animais peçonhentos, ações de saúde ao atendimento básico junto aos agentes de saúde, ações de atenção básica ao núcleo de apoio à saúde familiar, diagnóstico laboratorial, educação em saúde, limpeza e desinfecção de ambientes, vigilância sanitária e epidemiológica, além de ações de promoção da saúde, bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades, além daquele entorno onde vivem, principalmente compreendendo a medicina veterinária do coletivo. Além do auxílio da assistência social, ações voltadas tanto às populações em situações de vulnerabilidade quanto de rua, além dos seus animais de estimação. Também visa ações de cuidado com resíduos sólidos e de saúde, identificação, controle e gestão de riscos, manejo de agravos e muitos outros quadros que se fizer necessário. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins ressalta que os médicos veterinários detêm conhecimentos de microbiologia, epidemiologia, imunologia,
farmacologia, inspeção de alimentos, saúde pública, entre outras que representam 80 áreas de atuação dentro da carreira médico-veterinário. São acostumados também a gerenciar riscos microbiológicos. Assim, nós médicos veterinários somos profissionais de saúde e devemos pautar nossas ações em prol da saúde pública em um momento difícil como o que estamos passando. Precisamos, assim, dar as mãos e lutar juntos para reduzir os impactos causados pelo novo coronavírus. Para toda a categoria médica veterinária, representa uma honra ter a oportunidade de participar no enfrentamento da Covid-19 no nosso país, contribuindo no salvamento de vidas, num gesto de cidadania com o país, demonstrando também que a valorização do médico veterinário e as suas atribuições. Colocamos-nos inteiramente à disposição do Brasil. Nós, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins, estamos inteiramente à disposição dos médicos veterinários. Contem com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Estamos aqui para ajudar, para apoiá-los em todas as suas ações. Um abraço e até breve.